Olá pessoal, tudo bem? Professor Roberto falando, e nesse vídeo eu vou ensinar a criar um efeito igual esse daqui, ó, das cartas sobrepostas. Quando a gente coloca o mouse em cima de alguma delas, né, em algum lado dela aqui, ela sobe aqui, ela se destaca para nós. Legal? Esse efeito pode ser aplicado com imagem de qualquer tamanho, não precisa ser só com imagem também, tu pode aplicar com algum elemento HTML dentro aqui das colunas, né, do nosso layout. E aqui eu só criei um exemplo com galeria de imagens, pode ser uma espécie de um banner inovador e eu vou ensinar a criar tudo isso agora. Bom, eu já criei outro arquivo HTML aqui vazio, só com esta cor de fundo. Deixei ele aqui aberto para nós. Botei aqui a integração com as fontes do Google, com a fonte Roboto, que é a fonte que eu vou utilizar aqui. E aqui abri uma tag interna de style para eu escrever o CSS, só para o exemplo desse vídeo, claro. E botei aqui o background, que é a cor de fundo daquela cor, aquela cor escura que está ali. E a fonte, que vai ser a fonte Roboto do Google, tá? Faz pouca diferença a fonte aqui, mas eu gosto de utilizar ela padronizando nos vídeos. E o HTML aqui, ó, dentro do body, que é onde efetivamente aparece as coisas na tela, ele está vazio. Vamos começar criando o HTML. Show, que é o conteúdo mesmo. Bom, aqui eu vou iniciar criando, sem enrolação nenhuma, iniciar criando uma div que vai ser uma div pai de todos os outros elementos ali. Essa div eu vou dar um ID para ela que eu vou chamar de container. Eu sempre comento que, como está criando tudo zero, o nome não importa muito, porque eu vou ter que chamar esse estilo depois no CSS. Aqui botei container, apesar de ser muito comum este nome container em diversos frameworks. Bom, dentro do container, que é o que vai encabeçar tudo, eu vou criar uma div para ser a separação em colunas dos elementos. Então, vou criar outra div aqui com uma class chamada call, de coluna mesmo. Tá? E dentro de cada coluna que vai o conteúdo dos elementos, que nesse caso aqui eu vou colocar uma imagem com um título dentro. Tá? Então, para fazer isso, eu vou criar outra div aqui que eu vou chamar ela. Quando eu digo chamar ela, eu vou dar um nome para uma classe dela. E eu vou chamá-la de cart. Então, cria a classe cart. Não existe a classe call, não existe a classe card. Eu estou criando elas aqui agora para estilizar elas com CSS daqui a pouquinho. Bom, dentro de cada card, então, eu vou chamar uma imagem com a tag img. Escrevi errado aqui, ó. Botei o N no lugar do M. É img. Para chamar a imagem, efetivamente a gente usa o atributo src e obrigatoriamente precisa do atributo out, que eu vou botar aqui só texto de exemplo. Show? Para chamar essa imagem, eu já deixei separado aqui, eu criei uma pasta só para esse projeto. Aqui está o HTML que nós estamos criando, que eu chamei de efeito cartas vídeo.html. E reparem que na mesma pasta dele tem uma outra pasta que eu criei chamada imagens. Dentro dessa pasta tem algumas imagens aqui. Eu vou chamar essas que estão do mesmo tamanho, a P1, 2 e 3. Então, para chamar elas aqui nessa estrutura de pastas que eu criei, eu coloco aqui o caminho, que é a pasta imagens, barra, e o nome da primeira imagem, que é p-1.jpeg. Tá? JPEG. Poderia ser JPG sem o E, poderia ser .png, depende da imagem que você está utilizando. No meu caso aqui, as imagens que eu salvei, elas estão com a extensão JPEG, com quatro letras, né? Enfim. E aqui, embaixo dela, eu vou colocar um título que vai ser um H4. É bem comum H4, H3 para ser títulos de elementos de card. Então, vou botar aqui só um título de exemplo. Legal? Essa vai ser a estrutura de conteúdo de cada cartãozinho desses aqui, ó. Vamos abrir o que está pronto aqui, ó. Cada cartãozinho desses tem essa estrutura. Ele tem a imagem, né, e o título dentro. Então, eu vou repetir isso umas 5 vezes, que vai dar um tamanho bom para a gente visualizar. O que eu vou repetir aqui? A coluna inteira. Então, repito desde a div class call aqui. Então, vou copiar aqui, vou colar,
Vou colar e vou colar. Eram 5 cartõezinhos. No primeiro está a imagem P1, no segundo eu vou botar a outra imagem que é a P2, no outro a P3. Para que não ficasse tão extenso aqui, eu procurando imagens, então eu vou repetir aqui a P1 aqui, a P2 aqui e vou criar mais um. Não, 5 tá bom, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tá bom para este exemplo aqui. Já dá para ter uma boa noção de como criar esse efeito. E pessoal, pasmem, o nosso HTML ele já está pronto. É só dessa estrutura que nós precisamos. No teu site, quando for aplicar, é claro que vai mudar aqui os títulos, vai mudar o caminho das imagens, mas a estrutura é essa. Ah, mas eu queria só 3 cards, então coloca só 3 aqui ao invés de 5. Ah, mas eu queria 10, então é só ir copiando aqui a div class call inteira e colocando as outras imagens e os outros textos. O HTML está pronto, agora a gente precisa trabalhar o CSS. Vamos ver como é que ele ficou só com HTML. Vou abrir aqui então, ó, onde aqui, quando atualizar a página ele vai atualizar. Apertei o F5 aqui, olha só. Com HTML sem o CSS ficou assim, ó. Uma imagem embaixo da outra. As imagens do tamanho original, que são grandes, esse tamanho aqui. O texto aqui ó, ficou com a cor escura, não dá para enxergar direito. Então, vamos transformar essa estrutura HTML aqui crua para esse estilo CSS que vocês estão vendo aqui. Também com um efeito aqui. Bom, vou fazer isso agora. E antes de fazer isso, é melhor você se inscrever no canal se tu já não é inscrito. Você dá o like nesse vídeo, porque dando like no vídeo ele ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas. Olha quantos programadores, colegas nossos nesse momento estão precisando criar um efeito similar a esse daqui para aumentar o seu portfólio, enfim, ou algum efeito específico que pediram para ele. E isso aqui vai ser muito útil. Tanto em critérios de aprendizado, né? Ver como funcionam as coisas com o CSS, quanto de um efeito muito bacana, inovador e útil para os teus sites ou mesmo a apresentação de dados de um sistema para a internet. Show? Beleza, vamos começar com o CSS agora. Eu vou chegar aqui então, neste exemplo eu comentei que eu vou criar então aqui dentro da tag style. Mas está utilizando o arquivo CSS externo, é só usar esses estilos que eu vou aplicar aqui no teu CSS externo. Bom, vou começar aqui chamando aquele container que nós criamos, que é o primeiro de todos. Vou botar aqui o ID container. Ah, podia ser outro nome? Claro que podia ser outro nome, está criando do zero aqui. Então, o ID container, vou botar para ele uma largura de uns 80%, só para que ele não fique colado na tela, tá? E como margem aqui, eu vou botar uma margem para cima e para baixo aqui de uns 120 pixels. Estou fazendo no meio de cabeça aqui os valores, tá? E alto para ele centralizar, só para não ficar a galeria colada na tela. Isso aqui você vai mudar de acordo com o layout que você vai utilizar. Bom, salvei aqui, só para ver o que isso ocasionou aqui, ó. Vou atualizar aqui, ó. Agora deixa esse espaço aqui, lá em cima também deixa o espaço do topo. Antes a imagem era colada aqui. Então agora todo o conteúdo começa daqui, ó, onde está meu mouse. Bom, vamos começar agora chamando a call, a classe coluna. E para quem não tem experiência com CSS, ó, o que eu coloquei ID eu chamo por hashtag. O que eu coloquei como classe eu chamo com um ponto. Qual a diferença dos dois? Mais pra frente eu explico. Não vale a pena explicar nesse vídeo. Bom, eu vou criar a coluna utilizando o float. A gente pode utilizar outra coisa aqui como display flex, mas eu quero mostrar esse exemplo com um float que é mais simples. Vou usar aqui um float left. Vai fazer com que todas as divs que tem a class call fiquem uma do lado das outras, se couber espaço, tá? E vou definir uma largura fixa para ela, de 320 pixels. Poder usar em percentuais? Poderia. Aqui eu estou usando em fixo para ficar mais clean o exemplo. Dentro dele eu já vou dar um border, não. Vou dar um padding, que é a margem interna, de 0. Ele não vai ter padding nenhum. E um position absolute, tá?
Nossa, por que você botou Position Absolute, professor? O que é isso? Position Absolute é para que nós consigamos depois colocar uma carta sobreposta à outra. Por padrão, nos positions do CSS, o padrão é o static, ele não deixa nenhum elemento ficar em cima dos outros, né? Quando a gente coloca, cria colunas, cria imagem, vai ficar uma do lado da outra ou uma embaixo da outra. Esse Position Absolute vai fazer com que eu consiga botar depois um card, uma coluna em cima da outra. Só que quando eu uso Position Absolute, ele precisa de um elemento pi, uma tag pi, que seja acima dele, para que ele tenha de referência. Nesse caso aqui, todas as calls, todas as colunas, elas estão dentro dessa div com ID container. Ó, aqui começou o container fecha aqui. Ó. Tá? Então todas elas estão dentro de container. Como a container tipo, a gente pode dizer numa hierarquia que seria a div pi dela, então nela eu vou usar o position relative. Por quê? Porque depois que eu estipular em que posição vai ficar as colunas, ele sempre vai levar em consideração o container. Se eu não colocar esse position relative no container, ele vai levar em consideração na tela toda. Tá? E aqui eu já vou posicionar essas colunas todas com left 0. O que é left 0? Estou dizendo que todas vão ficar totalmente à esquerda. Salvei aqui à esquerda, mas dentro do position relative do container. Show? Vamos olhar o que ele fez aqui para nós. Salvei. Vou atualizar aqui. Ó. O que ele fez na verdade? Agora ele não vai aparecer nada aqui. Ó. Por quê? Ele pegou todas as imagens e todos os títulos e colocou exatamente no mesmo lugar. Todos estão um em cima do outro aqui. Ó. Claro que só vai aparecer, todos estão exatamente na mesma posição. Tá? Inclusive o título. Os 5 estão ali juntos, todos left 0 dentro do container. Bom, vamos estilizar os cards agora. Vou botar aqui o ponto card. E vou dar tudo estilo mesmo, bem visual isso aqui. Ó. Um border radius, que é para deixar os cantos arredondados de uns 12 pixels. Vai deixar cada card um canto arredondado. Um padding 0. Vamos dar aqui um overflow hidden, para que as imagens dentro dele elas também fiquem com os cantos arredondados, porque ele vai arredondar o elemento pi, que é o card. Vamos botar aqui um border solid de uns 10 pixels FFF, que FFF é a cor hexadecimal branca, tá? E um box-shadow, que é a sombra no bloco. Vou botar aqui menos 1 pixel, 0 pixels, 2 pixels e 444, que vai ser uma cor bem escura. Tá? E vou salvar aqui, não vou mostrar ainda porque não vai trazer grandes efeitos. Esse border radius 10 pixels vai fazer aquela parte branca do card. Vou chamar agora aqui o card H4, ou seja, é a tag, qualquer tag H4 que esteja dentro, né, de uma div pi com a class card, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho a card e dentro da card tem o H4, a div card está acabando ali. Então aqui eu vou botar também um position absolute para que ele fique dentro da imagem e não fora dela. Position absolute, um left de uns 20 pixels para que ele não fique colado na imagem, porque tem a borda de 10 pixels e o botão dele 0, vai ficar bem embaixo da imagem. A cor desse texto do H4 vai ser branca também, mas é interessante sempre botar um test shadow nele quando está texto em cima da imagem, porque se a imagem for clara, a cor branca não vai dar para enxergar. Então com essa sombra aqui no texto, mesmo que a imagem seja clara, aí ajuda a enxergar. Então 0,0,0,0.775, tá? A sombra no texto dele. E aqui faltou, acho que mexer no tamanho da fonte. Vou botar um font size de uns 16 pixels. Show, salvei. Olha como vai ficar aqui. Ó. Ainda não vai ficar bem estranho ainda. Vou atualizar aqui só para mostrar. Ó,
Ficou bem estranho, né? Mas o título já ficou dentro da imagem. Todos eles estão juntos, já criou o formato aqui, ó. Ó o título aqui. Eu preciso ajeitar agora o tamanho da imagem. Como é que eu faço isso? Então, ponto card espaço img, a imagem está dentro da class card. Vou avisar que a imagem vai ter um total de 100%. Vai ser 100% dentro dessa div card que está ali. Então ela vai diminuir ao invés de aumentar esse tamanho. Vou avisar que a imagem vai ser um display block. Por padrão as imagens elas estão display inline block. Não se aplica a todos os efeitos de display block. E já vou dar aqui ó, um transition na imagem. Eu explico vários vídeos, outros vídeos eu explico sobre transition, que vai dar transição na hora do efeito de botar o mouse em cima. Então, quando botar o mouse em cima da imagem, o efeito que eu aplicar no hover ele vai ter uma transição lenta. Na verdade, que é de meio segundo. 0.5S é meio segundo. Bom, aqui, eu acho que já está ok. Vamos ver, salvei. Ó, agora ficou do tamanho que eu defini, ficou mais bonito, né? Mais apresentável visualmente. Porém, é que... faltou uma coisa aqui, ó. Não tá as bordas. Deixa eu ver que não tá as bordas. Porque... onde é que tá aqui a borda? Card, border, radius. Aqui eu botei border radius, ó. Border radius. Border só. Salvei. Deixa eu atualizar aqui. Ó, e agora a borda branca que tinha originalmente. Bom, o estilo já apliquei, esse estilo que eu queria, porém todos os cards aparece só um, porque todos estão um em cima dos outros. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir a posição de cada card aqui. Então não tem como fugir de chamar esses cards individualmente utilizando o CSS. Eu poderia com HTML botar uma classe diferente em cada um deles, mas isso é um pouco mais trabalhoso. A gente pode fazer isso direto com CSS sem mexer no HTML. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou chamar, gosto de especificar bem, vou chamar o ID container e o ponto coluna. Ou seja, a coluna que está dentro do container. Eu vou botar aqui dois pontos nth-shield 2. O que eu estou chamando aqui? Eu estou chamando a coluna número 2 que está dentro de container. Então a coluna número 1 ele vai ignorar. Essa aqui ele vai manter onde está, na posição original. Ele vai estilizar só esta segunda coluna. Isso que faz é o nth-shield. Aqui eu botei o 2 dentro. Abre, fecha chaves e aqui eu vou botar o estilo. O que eu vou mudar aqui? Só o posicionamento delas. Todas elas estão com o position absolute, né? E com left 0. O que eu vou mudar aqui? Eu vou botar aqui, mudar o left dela. Vou mudar esse primeiro para uns 50 pixels. Salvei. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou atualizar. Não apareceu a mudança aqui. Porque eu escrevi coluna. E é column. Né? Eu escrevo coluna, fico falando cal, acabei escrevendo. Então é col, não coluna. Salvei, vou atualizar aqui. E aqui, ó. Então o segundo já se deslocou 50 pixels à direita. Já dá para enxergar ele aqui. Agora eu vou aproveitar e vou aplicar um button nele. Um top. Então a partir da esquerda ele está deslocando 50 pixels. E a partir do topo eu vou mandar ele se deslocar também uns 50 pixels. Salvei, vou atualizar aqui e olha só. Então deslocou, todos os outros estão na mesma posição, mas a carta número 2 está aqui, ó. Ela se deslocou para cá. Eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras cartas, só que cada card eu vou ter que colocar valores diferentes, né? Para se deslocar mais. Então aqui eu posso colocar, vou botar por exemplo no segundo, botar um left de uns 100 pixels e o top vou mudar para uns 95 pixels. O outro vou colocar 150 e aqui uns 135. Esses tamanhos aqui, essas distâncias, tu vai trabalhar de acordo com o teu site, de acordo com o teu layout.
O segundo, vamos aumentando 50 pixels cada um, left, vai ser 200 pixels. E aqui vou botar uns 170. Tá? E o último aqui vou deslocar menos. Eu já tenho aqui 2, 3, 4 e 5. Então já fecha todos porque o primeiro vai ficar na posição original. Vou salvar aqui e vamos ver como é que ficou esse deslocamento. Vou atualizar aqui. E olha só, já cada um se deslocou, né, a quantidade de pixels que eu defini no CSS. Legal? Então o posicionamento deles já está ok. Ah, mas tu queria ele um pouco mais para frente, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Não tem problema nenhum. Você atualiza as posições conforme você precisar. Show? O left e o top de cada coluna deles. Show? Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo e comenta aí se você está gostando. O que faltou aqui agora? Agora só faltou esse efeito aqui, ó, de botar o mouse em cima e ele erguer a carta para nós. Esse é bem tranquilo de se aplicar. Ó, eu vou chegar, aqui não está funcionando, eu vou chegar aqui então e vou chamar aqui embaixo só o ponto call, 2 pontos hover. Então, quando eu botar o mouse em cima de qualquer div que tenha classe coluna, eu vou aplicar esse efeito aqui, um efeito de transform. E no transform a gente vai usar a função translate, que é como se fosse um deslocamento, vai deslocar uma certa quantidade em pixels a carta, ou para cima ou para baixo. Eu vou dar um translate de 10 pixels, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar a carta 10 pixels na horizontal, 10 pixels à direita. E vou dar uma vírgula aqui e vou botar um segundo valor. Se eu colocar aqui 160 pixels, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar 160 pixels a carta para baixo. Ó, até vou salvar aqui só para mostrar. Quando eu atualizar aqui, ó, botar aqui, ó, ele desloca a carta para baixo, ao invés de ser para cima. Tá, mas como é que faz para deslocar a carta para cima, que nem você fez ali no outro? É só colocar esses valores negativos. Se eu botar aqui então menos, e o valor, nesse caso aqui 160, ele vai subir, vai deslocar ela 160 pixels para cima. Salvei, vou atualizar aqui, agora vou botar o mouse aqui, ó, e olha só, agora funcionando o efeito. Mas não está pronto ainda, hein? O que acontece aqui? Ele não está criando nenhuma transição. Eu coloco o mouse e ela já aparece lá em cima direto. Eu tiro o mouse e ela já some direto. Vamos criar uma transição para enxergar a carta subindo e depois a carta descendo. Como é que a gente faz isso? Aplica o transition. Eu apliquei aqui antes na imagem, ó, mas está errado. Vou tirar esse transition da imagem. Salvar aqui. E esse transition vou aplicar no call, nesse aqui, ó. Vou dar um Ctrl V aqui. Eu vou avisando que ele vai aplicar a transição em qualquer estilo. Essa transição vai levar 0,5 segundos, ou seja, meio segundo para terminar a transição. E easy quer dizer que ela começa mais rápido e vai desacelerando. Dá pouca diferença porque é um tempo muito curto. Vou atualizar agora, e agora só que legal, coloco o mouse em cima, ele sobe, tiro e ele cai. Olha só que legal funcionando o nosso evento. Pessoal, inscrevam-se no canal, ative as notificações, me segue. Eu tô com um projeto de lives todas as terças-feiras à tarde. Acompanhe lá que tu vai poder ver lives, vai poder tirar tuas dúvidas ao vivo. A gente sempre constrói alguma página completa nessa live. Você aprende muito mais e consegue ainda tirar alguma dúvida durante a live. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.